Viver o melhor hoje, a gente sempre se cuida, a gente fala muito aqui no Benção da Manhã, né? Tira muitas dúvidas, chegam muitas perguntas, sugestões para a gente falar exatamente, especificamente sobre a nossa saúde física. Hoje nós vamos falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral, né? Gente, popularmente conhecido como derrame. Para falar sobre isso, tirar todas as dúvidas, vamos aproveitar bastante, porque tem muitas dúvidas mesmo. Tem as dúvidas para a gente discutir aqui e vão surgindo mais. Doutor Marcelo Aleco, bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Será um prazer aí tentar elucidar alguma coisa sobre o acidente vascular cerebral. Importante, né, padre? É verdade. Então explica para nós, doutor, vamos lá, o que é o AVC? Olha, como vocês falaram, vulgarmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral é um evento agudo, é um evento inesperado, é um evento súbito, onde acontece a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral numa artéria no cérebro, no crânio, vamos dizer assim. E, em consequência disso, você vai ter sintomas que vão desde de sintomas leves a sintomas maiores, como, por exemplo, um coma. Então, o acidente vascular pode ser leve, pode ser moderado e pode ser grave. Isso vai depender muito do tamanho da artéria acometida e da extensão desse derrame propriamente dito. Então, Olha, e são dois tipos, é isso? Quais são os tipos? Nós temos basicamente duas categorias. O acidente vascular cerebral isquêmico, onde subitamente falta irrigação numa área cerebral, e temos o acidente vascular cerebral hemorrágico, onde daí o nome derrame, onde se extravasa, que derrama sangue dentro do cérebro. São doenças, embora no cérebro, completamente distintas uma da outra. doutor, tem como saber que eu posso ter um derrame, um AVC? Existem sintomas, existem sinais que vão dando que possa acontecer esse acidente? Olha, existem fatores de risco que, vamos dizer assim, favorecem a pessoa a ter um acidente vascular cerebral. São eles: idade. O acidente vascular cerebral, embora possa acometer qualquer pessoa em qualquer idade, é mais comum, é mais frequente no idoso. Cada vez mais acima de 60 anos, mas a gente vê hoje acidente vascular cerebral em 40, em 50, em 30, você vai entender Adolescente também. Você vai entender por quê. Porque quais são os fatores de risco? Idade, diabetes, mal controlada, hipertensão arterial mal controlada, obesidade, sedentarismo e o uso, mulher com uso de anticoncepcional e fumo, cigarro. Não quer dizer que todas as mulheres que usam anticoncepcionais terão um acidente vascular cerebral, não. Mas ela é mais frequente, ela é maior a incidência quando você une todos esses fatores dos quais eu citei. E eu queria aqui lembrar uma coisa, que quando a gente fala em fatores de risco, a gente esquece de uma coisa, que é importante a felicidade. É mesmo? É importante o ser humano estar feliz, o ser humano estar vivendo bem. As doenças, sejam elas cardiovasculares ou até as doenças neoplásicas, ela é maior a incidência naquelas pessoas que estão com problemas, que estão infelizes, que estão com problemas, que não dormem bem. Ou então que passaram algum trauma? Sim. O trauma, tudo isso que eu disse, trauma, infelicidade, problemas pessoais na família, no casamento ou no trabalho, você libera um hormônio chamado cortisona, que nada mais é que no final ele libera adrenalina. E o conjunto dessas substâncias, elas, vamos dizer assim, elas agridem os vasos, elas agridem as pessoas. Agora a gente percebe que o senhor está falando isso. Então, existem também, doutora, as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, é uma pessoa tranquila, equilibrada, ela tem ali uma vida, uma rotina boa, né, padre? E de repente ela sofre AVC. Existe também uma outra predisposição para isso? Olha, ela pode viver tudo isso que você disse, ser regrada, não ter esses outros fatores de risco, mas ela tem um outro fator de risco que eu não citei, que é o fator de risco genético. É isso que eu te perguntar, se existe Teoricamente, essa pessoa não tem os outros fatores, mas ele tem o fator genético. E aí ela pode ter esse acidente vascular cerebral. Então é genético. Se a pessoa está tranquila, bem, ela está prestes a sofrer um AVC, tem algum sintoma, ela sente alguma coisa? Algum pré-aviso? Olha só, foi boa a sua pergunta.
Na grande maioria das vezes, o episódio é agudo, súbito e inesperado. Mas existe um episódio que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que vamos chamar assim. Qual a diferença do ataque isquêmico transitório para o AVC? O AVC é a doença instalada. Vamos supor que subitamente, de repente, uma pessoa que estava normal, de repente ela deixa de falar e tem um lado paralisado. Então ela tem uma hemiplegia e um distúrbio da fala. Quando isso dura mais de 1 hora, eu estou diante do acidente vascular cerebral. Porém, essa mesma pessoa, ela não teve isso subitamente instalado, mas ela começou a ficar com o braço formigando, ela ficou, vamos dizer assim, estranha e de repente tudo volta ao normal após 1 hora. Ou seja, ela teve um ataque isquêmico transitório. E o organismo dela está avisando, olha, eu vou ter um AVC. É mesmo? É. Do mesmo cuidado, da mesma emergência, da mesma maneira que a gente olha hoje para o infarto agudo do miocárdio, do coração, a gente tem que olhar para o cérebro. O AVC é o infarto do cérebro. O AVC isquêmico é o infarto do cérebro. Existe no coração uma coisa chamada angina, que é a dor cardíaca, mas que ainda não é o infarto. O ataque isquêmico transitório, vamos usar um termo aqui para as pessoas entenderem, seria a angina do cérebro. Do cérebro. Eu não posso usar o termo angina, porque angina Não é do significa coração? dor. Tá. Mas assim, para entender, é uma pré-disposição. Às vezes o Olha povo que lá na interessante. Terra falava assim, um mini AVC. Não É um isso? mini AVC. Então, Ou é outro? aí a gente vai falar que os AVCs podem ser pequenos, Tá. moderados ou grandes, ou seja, extenso. E isso depende, como eu falei no começo, do tamanho da área cerebral tá. acometida. Doutor, numa situação que a pessoa está percebendo, eu já escutei a pessoa falando assim, eu via todo mundo se mexendo, mas eu não conseguia falar que eu estava tendo aquele mal-estar e era um AVC. O que as pessoas devem fazer? Qual as primeiras Eu acho que a medidas? gente tem que cada vez mais ensinar a população da importância desses episódios cerebrais serem tratados de maneira rápida, eles têm que procurar um local, um pronto-socorro, um local de emergência, e nesse local de emergência, as pessoas também têm que ser tratadas para abordar esse AVC, para abordar essa situação como uma emergência. Existe tratamento específico para o AVC isquêmico, é complexo, mas existe. Esse tratamento, o resultado será melhor quanto mais rápido ele for iniciado esse tratamento. Então, no AVC, o ideal é que essa pessoa seja tratada especificamente por um grupo de médicos habilitados para isso, com menos de 4 horas e meia do início do sintoma. Certo. Olha aí. Porque aí os prejuízos são menores Ou não teremos prejuízos. e nem sequela. Nem sequela. tem alguns Por quê? símbolos de sequela. Todo AVC deixa sequela? Não. Todo AVC pode deixar sequela? Pode. Mas o AVC pequeno, o AVC leve, tende a deixar menos sequela. O AVC extenso, o AVC grande, tende a deixar mais sequela. Lembrando que o tratamento começa na chegada à emergência, depois tem um período de internação. Na grande maioria desses AVCs, eles são internados em terapia intensiva, em UTI. E depois a gente tem uma fase de reabilitação. Muitas das vezes, você vê um paciente que sai de um episódio de AVC de um jeito e reabilitando com fisioterapia, com fonoaudiologia, ele volta, inclusive, a ter vida normal ou próxima do normal. O AVC, ele é um problema muito extenso, tanto para a família, para a pessoa propriamente dita, mas para a sociedade como um todo. Porque muitas vezes você pega uma pessoa que sustenta uma família, que trabalha e que de repente ela fica impossibilitada de trabalhar. Exatamente. E muitas das vezes as sequelas são tão graves que as pessoas ficam acamadas, elas não voltam a andar. Completamente dependentes, Exatamente, né? exatamente. Completamente dependentes. E aí entra não só realmente todo o tratamento, mas esse acompanhamento, né, padre? Eu tô vendo, eu disse pra ele a história do meu pai. Meu pai teve um AVC isquêmico, aí ficou na UTI, lá em Botucatu, e depois fez todo esse processo, né? Comendo por sono durante um mês, depois, não ficou sem falar, ficou na cama, aí depois foi se reabilitando, andando, falando, retornou quase que uma vida normal. E isso mostra a importância hoje, em todas as doenças, não só no AVC, da equipe multidisciplinar, onde você tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e por aí vai.
Doutor, vou fazer uma pergunta bem simples, tá? Pois não. Bem daquelas assim que todo mundo tem, o pessoal sítio. tem medo, né? Nós. Tem como eu saber, eu já perguntei isso no começo, né? Mas existe uma prevenção, o senhor já falou da qualidade de vida, mas de um diagnóstico que possa mostrar isso? Vamos falar o seguinte, a pessoa, o que ela deve fazer para todo mundo, como um check-up, vamos dizer assim, Isso. para evitar, para saber qual que é a sua situação. Bom, o AVC é uma doença circulatória. Então, ela embora ela ocorra na cabeça, por isso que a AVC é cerebral, certo? É vascular cerebral, mas a doença é do vaso, é da artéria. Então, o que eu posso fazer? Além de todas essas mudanças de hábito de vida que você pode fazer, você tem que controlar a pressão. E o que você deve fazer de exame? Você deve ver o nível de glicose, o nível de colesterol, a pressão propriamente dita, um ecocardiograma para ver a função do coração, um Doppler, que é um ultrassom das carótidas, para ver como que é a irrigação, como que o sangue chega até o seu cérebro. E aí vem uma pergunta que todo mundo faz. Vale a pena eu fazer uma tomografia de crânio antes de para saber na tomografia que eu possa ter um AVC? Não. Parece um pouco exagerado isso. A tomografia é feita quando você está com AVC, até para você poder diferenciar. Bom, primeiro, é isquêmico ou é hemorrágico? E segundo, qual a extensão desse AVC? Através da tomografia e mais do exame clínico propriamente dito, eu sei, bom, se o AVC é mais leve ou é mais intenso. E aqui fica uma curiosidade que muita gente sabe, mas muitas outras não sabem. A informação do cérebro é cruzada. Então, assim, a minha mão direita ela é comandada pelo meu lado esquerdo do cérebro. A minha mão esquerda é comandada pelo meu lado direito do cérebro. Muitas vezes isso gera alguma confusão que fala assim, mas o AVC, a imagem na tomografia é direita. Nossa, doutor, mas eu tô com um problema à esquerda. E tá mesmo, porque a informação é cruzada, ou seja, o cérebro, o lado direito comanda o esquerdo e vice-versa. Olha que interessante. Geralmente o hemorrágico é mais perigoso ou não? Os dois? Depende da extensão. Você pode ter... O isquêmico é mais comum. O hemorrágico, embora ele também tenha relação com a hipertensão arterial, com tudo isso que eu falei como fator de risco, o hemorrágico também tem. Mas no hemorrágico surgem algumas outras causas. Por exemplo, na pessoa mais jovem, uma coisa chamada má formação arteriovenosa, que é um defeito, vamos dizer assim, da artéria e da veia, ou uma outra coisa chamada aneurisma cerebral, que é pequenas falhas, pequenas áreas da artéria que têm uma fragilidade e podem sangrar. E aí, dependendo da extensão do sangramento, do volume do sangramento, a gente está diante de uma situação muitas vezes dramática, muitas vezes com morte em loco. São pessoas que às vezes não chegam ao hospital. Olha! Morrem no local. Olha, eu achei sensacional, acho que são informações que a gente precisa ter. E você viu, né? Você que acompanha o Benção já percebeu que qualidade de vida, gente, é tudo. Queria que o senhor finalizasse com essa importância, doutor, da pessoa se cuidar. Porque a pessoa hoje, não temos dúvida que a atividade física, viver bem, é saudável. Não se tem dúvida. E as pessoas esquecem do lado emocional. E o emocional é tão importante quanto o físico. E o físico é tão importante quanto o emocional. Você vai à academia? Vai. Você não fuma? Você trata da sua pressão? Come bem, tudo bem. Mas você trata do seu emocional? Você tenta melhorar o seu convívio, onde você trabalha, onde você convive? Então, a minha receita fica... Trate o físico tão bem quanto o emocional, ou trate o emocional tão bem quanto o físico. É isso. E são os três pilares que a gente sempre fala aqui. O emocional, o físico e o espiritual, para a pessoa caminhar bem, cada um do seu jeitinho. Está aí uma mensagem de Natal da medicina. Deus abençoe. Olha excelente, doutor Marcelo. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado. Sua participação.